Olá a todos, obrigado por terem vindo. Só uma pequena introdução sobre este evento. É um evento que a FNAC nos convidou aqui ao Grupo Wargamers de Sintra para divulgarmos um bocadinho aqui o mundo dos jogos de tabuleiro, mostrar um bocadinho tudo o que existe sobre os jogos, em várias sessões mensais a princípio, tendo as férias, vamos ter sempre uma vez por mês. Portanto, queria agradecer à FNAC por todo o apoio que está a dar ao grupo, que é um grupo que está a começar. E temos aqui também dois convidados que eu queria apresentar. Começar aqui pelo Carlos Ramos, que vem aqui representar a PAP, que é a associação do qual o Grupo Wargamers de Sintra faz parte, de alguma maneira, uma espécie de núcleo desta associação. Vai falar um bocadinho também sobre o que faz a associação e a ligação que ele tem com, também conhecido por outros projetos, como que é o Tica Torreiro, e aqui o Luís Calçada, que é um dos maiores especialistas, se calhar o maior especialista português de Tica Torreiro, pelo menos o maior divulgador. Muitos conhecem do grupo Tica Torreiros. Se esta sessão tivesse um título, seria o seu nome que eu ia roubar. Tica Torreiros é um ótimo nome. É um grupo que vai mais além do Tica Torreiro, fala tudo sobre jogos de tabuleiro, ferrovias, estações. Portanto, é um grupo que tem muito conteúdo super interessante de visitar. O meu nome é Nuno Santos, eu também faço parte da Prolém do Digital, aqui do Núcleo de Sintra. E vamos estar todos os meses, depois vamos divulgar nas redes sociais. Portanto, vamos começar agora esta sessão então, sobre o Tica Torreiro e falar um bocadinho também aqui com o Carlos. Vamos falar um bocadinho primeiro da associação e também um bocadinho do percurso do Carlos como jogador, como é que ele chegou ao Tica Torreiro. Boa tarde a todos. Represento então a PAD, Prolém Digital. A Prolém Digital é uma associação sem fins lucrativos, embora eu goste pouco do nome, mas isso é outra conversa, que usa os jogos de tabuleiro como instrumento. Usam essencialmente em duas vertentes, na vertente educativa e na vertente cultural. Na vertente educativa, tentamos utilizar os jogos como ferramenta de aprendizagem, principalmente em sala de aula, mas não através das crianças. Isso há já muitas associações, muitas empresas, muitos grupos a fazê-lo, e muito bem, mas através dos professores. Usamos workshops, sessões de demonstração, etc., principalmente vocacionados para professores, embora também muitas vezes trabalhamos pontualmente com projetos ligados mais diretamente às crianças. Mas a lógica é se conseguirmos chegar a um pequeno número de professores, eles vão multiplicar isso depois por uma série de crianças que, por sua vez, também esperamos que tenham efeito nas famílias. Na vertente cultural, também utilizamos os jogos de várias formas diferentes. Uma delas é a dinamização também de alguns grupos, que o jogo é também um produto cultural, o jogo de tabuleiro é um produto cultural, e uma sessão de jogos de tabuleiro com o grupo é também uma ação cultural, como nós entendemos assim. O grupo de Wargamers de Sintra é um dos exemplos, também temos um a funcionar em Estremoz, depois com algumas sessões também pontuais em Évora e em outros locais. E depois também temos a parte, por exemplo, da arte, da criatividade, também associada ao jogo. Temos um evento que já se tornou habitual, anual, agora passou a ser uma periodicidade mais alargada, que é a organização de uma exposição, que depois pretende também seja itinerante, de ilustração de jogos de tabuleiro. Portanto, de ilustradores um pouco todo o mundo, alguns até bastante conceituados, que nos enviam trabalhos que são expostos, mas que não pretendem apenas mostrar a parte final do trabalho, mas também todo o percurso, desde o esboço inicial até ao resultado final. Depois, muitas vezes, com o jogo ao lado até para ser visto. Portanto, estes são um dos principais eventos que nós organizamos. Mas, essencialmente, trabalhamos estas duas áreas, cultural e educativa. E agora, como é que começaste a jogar? Como é que chegaste ao Tica Torreiro? Pois, a minha memória não é grande coisa, mas eu em criança, ao contrário de muitos jogadores atuais, não joguei muitos jogos de tabuleiro, no sentido mais próximo do que achamos hoje, mesmo os clássicos, Monopólio, etc. Joguei algumas vezes com alguns colegas, mas eu tinha duas particularidades. Portanto, a minha família também não tinha grandes posses para comprar jogos e onde eu vivia também não tinha muitas crianças à volta, portanto era apenas na escola e pouco mais. Mas mesmo assim foi jogando aqueles Monopólio, os jogos da Majora, por aí. Mais tarde começou o bichinho a aparecer, já em família, minha esposa, começámos a jogar. Lembro perfeitamente, ainda hoje tenho um
alguma estima por esse jogo. O primeiro jogo que comprámos para jogar em família foi o Pilares da Terra, baseado na obra de Ken Follett. E depois começou por ali fora. Em 2016, aproveitando um projeto que nós temos, uma empresa familiar, a Ver Brincar, que também trabalha com o jogo de tabuleiro noutros contextos, começámos a desenvolver em 2016, então essa vertente, e aí passei a ter a desculpa de que é trabalho. Foi descalado. O Ticket to Ride surgiu, não sei muito bem quando, mas foi necessariamente em família. O primeiro que eu me recordo de ver na mesa foi, curiosamente, com o grupo Board Gamers em Évora, onde de ir à mesa uma das edições de aniversário, portanto, que chama a atenção, e é a primeira imagem que eu tenho de ver o jogo. A primeira vez que o joguei, sinceramente, não me recordo, mas foi com certeza em família, porque foi onde nós jogámos, quando este tempo jogámos com eles. Agora aqui o Luís eu sei que é um dos pioneiros a jogar jogos de hobby em Portugal. Na altura quase não havia jogos, a FNAC não havia, de certeza. não havia FNAC em Portugal ainda. Mas fala um bocadinho sobre o curso, como é que escolhiste os jogos também, especialmente depois do Ticket to Ride. Isto basicamente começou com o meu pai. O meu pai era médico, gostava de jogos de tabuleiro, importava vários jogos de tabuleiro, quer dizer, mandava vir, quando se podia pagar transportes de jogos, individual não se pode, mandava vir jogos de Inglaterra, companhias como Longwood e portanto, por aí fora. Portanto, eu cresci a pôr o nariz em cima da mesa e ver o meu pai jogar com os amigos jogos variedíssimos, está a ver? Que eu depois gostava também de brincar. Lembro a minha vários níveis de envolvimento. Podemos jogar simplesmente com os nossos filhos, mas depois quando joga com 5 jogadores por aí, isso é uma experiência fantástica. É um privilégio enorme ter 4 ou 5 pessoas à volta de uma mesa e passar ali 2 horas e meia e jogar. Portanto, basicamente foi assim. Tenho esta coleção. Eu não sou muito de expansões de jogos, acho que às vezes há jogos bons e depois as expansões são para, como se pode dizer em português, fazer render o peixe, não é? Mas estes aqui, de uma maneira geral, 80% deles são muito bons. E os outros, os 20%, jogam-se, não se jogaram com tanta frequência, mas são fantásticos, são experiências fantásticas. Cada uma com o seu layer, com o seu nível de envolvimento, com novas ideias, é muito fantástico. E agora também perguntar ao Carlos, o Luís já falou aqui um bocadinho das razões porque o Ticket to Ride é um sucesso mundial, com mais de 20 milhões de unidades vendidas, imensas expansões, imensos jogos básicos, como ainda que lá há alguns. E se perguntar ao Carlos o que é que ele acha que o diferencia, está bem no uso que por vezes fazes em vários contextos do jogo, porque estão a sair 2.000 jogos só na Feira de Essen anualmente, mundialmente provavelmente saem 5.000 jogos novos por ano, mas em Essen saem 2.000, ou seja, no mercado europeu 2.000 jogos. O que é que faz o Ticket to Ride, passado tantos anos, que é um jogo já com alguns anos de mercado, já está a comemorar neste momento os 20 anos de lançamento, o que é que faz ele hoje em dia continuar a ser diferenciado face a tantas ofertas que existem? Porque se calhar um bocadinho mais modernas, tendo em conta a idade do jogo. O Luís já referiu as principais, portanto, a facilidade com que se introduz o jogo e a rapidez com que ele flui na mesa acho que é um dos fatores de sucesso. Depois deste escalar que nós podemos ter de conhecimento e aproveitamento do jogo. Portanto, nós podemos focar só em fazer rotas e tentar ter maior número de pontos, podemos focar em tentar cumprir alguns objetivos, em tentar competir mais diretamente com os outros, um conflito mais direto do que indireto, etc. Podemos abordar de diversas formas. E a prova disso é a forma como nós também o usamos em diferentes contextos. Antes de ir aí, também acho que queria voltar um bocadinho atrás na questão de porque é que ele se tornou um sucesso. Eu acho que também essa antiguidade também é um fator. Também estou convencido que a produção de jogos que há hoje, provavelmente, se saísse numa época diferente, provavelmente não teria, talvez, o sucesso que tem hoje, por uma questão de visibilidade dentro de tudo o que sai hoje em dia. Mas isso são especulações. Bom, em relação depois ao escalar e à profundidade estratégica que o jogo tem, uma das provas disso é os diferentes contextos em que, eu vou lá falar da minha experiência pessoal, usamos. Eu estou associado também a outros 2 projetos, a Board Games Fortran e a Ver Brincar, que são 2 marcas deste projeto empresarial que referi há pouco, onde utilizamos os jogos de tabuleiro com contextos diferentes. No Ver Brincar, além da venda, fazemos o
utilizamos muito em contexto de família e de trabalho com crianças, o que é ótimo. Quando facilmente pessoas que nunca jogaram vão a uma biblioteca onde nós temos a dimensão de uma atividade, por exemplo, e onde colocamos o jogo na mesa, explicamos o jogo facilmente em 5 minutos, e rapidamente as pessoas jogam e se envolvem e passam ali um bom bocado, muitas vezes até repetem. Na Board Games for Training já utilizamos num contexto mais corporativo, ou seja, com empresas. Por exemplo, eu utilizo com facilidade o Ticket to Ride para desenvolver competências de gestão na área do planeamento estratégico, da gestão de recursos, na gestão de objetivos, por exemplo, até numa certa negociação implícita que muitas vezes pode existir no jogo, se nós quisermos, ou seja, esta flexibilidade na utilização em diversos contextos mostra também a profundidade estratégica e a flexibilidade que o jogo tem, dependendo do contexto em que usamos. Sim. Eu não sei se toda a gente sabe como é que joga o Ticket to Ride, eu não vou explicar o jogo, mas vou falar, obviamente, primeiro o que toda a gente acha que é um jogo de comboios, construído neste comboio. É um jogo muito simples em que o jogo, por defeito, é um jogo com mapa americano. No ano a seguir saiu o mapa europeu. Foram jogos premiados internacionalmente. O original ganhou provavelmente o prémio mais importante do mundo de indústria de jogos também no ano em que saiu. É um jogo muito simples, como eu estava a dizer, que há um mapa, que tem cores que são rotas a ligar várias cidades. Nós temos que ir buscar cartas dessas cores. Por exemplo, imagina entre no mapa da Europa, para ligar Lisboa a Madrid, precisamos de 3 cartas vermelhas, porque o mapa mostra 3 ligações vermelhas. Nós vamos buscar 2 cartas, até ter 3 vermelhas, vamos ter cartas que estão à vista no mercado. Temos de ir às chegas ao baralho buscar cartas. Quando nós conseguimos essas cartas, baixamos essas cartas e colocamos os comboios da nossa cor a fazer esse percurso. O nosso objetivo é fazer uma ligação entre destinos que são secretos na nossa mão, isto é o jogo base, e também tentar fazer um caminho mais longo e algumas variantes depois vão para cima. Mas a base do jogo é realmente muito simples, é buscar cartas, guardar cartas na nossa mão, quando quisermos jogarmos cartas para fazermos os caminhos, e temos objetivos secretos que é ligar Lisboa a Moscou, por exemplo, vamos tentar fazer essas ligações secretamente para ganhar pontos, sendo que, se formos demasiado ambiciosos, podemos ir buscar mais objetivos que, se não forem cumpridos, os pontos, em vez de ser positivos, são pontos negativos. O jogo, em termos de jogo base, começou, como estava a dizer, com os Estados Unidos, depois o mapa da Europa. Na Europa foi um sucesso, o maior sucesso. Cá em Portugal, que a venda deve estar quase 5 pontos da Europa para os Estados Unidos, mas são diferentes. E juntamente a seguir, saíram algumas situações, alguns jogos base, por exemplo, o jogo da Martin, com ilustrações dos comboios, o Luís vai falar um bocadinho disso, suponho que o Luís tenha. Quase ninguém tem em Portugal, é bastante caro. O Nordic Countries, que era uma versão feita para menos jogadores. Exatamente. Depois acabou por ser uma versão Deutschland, uma versão Germany, que era um bocadinho já a adaptação da versão dos comboios da Martin. A Raison Sales, que é um mapa mundo em que já introduz os barcos para fazer ligações e os portos. A Northern Lights, que é agarrar na versão do Nordic Countries e fazer para mais jogadores. Estas versões base todas, antes de saltar aqui para as expansões, necessitam um desses jogos base, basicamente. Elas precisam do jogo base, não do mapa em si, porque estas trazem mapas novos, precisam dos comboios e das cartas, depois tais cores, e também um bocadinho das peças, mas basicamente será isso. Nestas versões base todas que saíram, qual é a obrigatória entre a Europa? Qual é obrigatória? Eu diria que há duas que não são distintamente necessárias. Ok. Ok. Eu diria que destas... Dos bases. Das várias. Não, é assim. Dos Estados Unidos é essencial. É essencial, é o primeiro, é tudo. A Europa já introduz um nível avançado de planeamento. Assim, complementando o que o Carlos disse, que Ticket to Ride tem análise de risco. Então, para as experiências pequenas, não é obviamente análise de risco médio ou avançado, mas simples. Qual é o risco de pegar mais contratos ou bilhetes quando estamos a acabar? Ok? Timing. Qual é o timing necessário? Planeamento, a otimização de rotas. Conflito. Conflito é importante. Acontece em muitos jogos. Quando é que vamos para o conflito ou não vamos para o conflito? Mas, quer dizer,
tanto o da Europa é muito mais conflituoso do que o dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos tem lá 2 pontos, que se uma pessoa quiser começar mal no jogo, joga ali 2 pontos. Logo a família, os amigos. Começa logo mal. Mas é das coisas fantásticas que o Ticket Ride tem. Permite ser jogado de uma maneira muito certinha e também pode ser jogado de uma maneira caótica. Caótica, que é tentar ganhar pontos, fazendo rotas só, ignorando os contratos, fazendo 1 ou 2 contratos e depois começar a ter atenção ao que os outros fazem e prejudicar portanto, as rotas dos outros, que não cai muito bem. Não cai muito bem. Portanto, as primeiras experiências que se proporcionam, as primeiras vezes que as pessoas jogam, devem ser o melhor possível. Há quem goste de dizer, eu não gosto de ensinar os meus filhos a ganhar. Eu quero que eles aprendam por si próprios. Mas o empurrão é importante. Ok, ninguém aprende cálculo integral sem saber derivadas, ninguém aprende derivadas sem levar um professor. Portanto, tem que se lhes dar o empurrão, explicar-lhes qual é o risco. Agora tem já 3, já fez as 3, olha lá para o mapa, o que é que falta, o que é que pode ligar. Portanto, é fantástico para desenvolver muitas competências neles, e, portanto, tanto o da Europa como dos Estados Unidos, da Alemanha. Esses 2 são os essenciais, que eles podem aprender imensas coisas. E os pais são um papel muito importante nisso. Às vezes, nos eventos que há. Isto é assim, o chamar de jogos alemães a isto vem do facto dos alemães, as famílias alemãs, terem um bom hábito. Às 6 horas, quando chegam, já estão todos em casa e antes do jantar, jogam um jogo de 40 minutos com os filhos e muitas vezes jogavam Ticket to Ride, que foi, ganhou um prémio como espécie de Oscar dos jogos, que é o Spiel des Jahres, que é o jogo do ano. Ganhou há 20 anos. Ganhou o Ticket to Ride e jogam, na Alemanha jogam imenso. E as crianças gostam imenso, está a ver? Jogam com os pais. Os pais podem, os maridos podem jogar com as esposas. Os jogos funcionam bem a 2. Está a ver? Funcionam muito bem a 2, a 3, a 4 ou 5. Fantástico. Mas funcionam muito bem a 2. Portanto, é assim. Qualquer daqueles que ali está, o Ticket to Ride dos Estados Unidos seria sempre o primeiro a comprar, do meu ponto de vista. E depois o da Europa, que é um pouquinho mais complicado. Ok, mas é fantástico. Qualquer dos 2 são experiências fantásticas. E tem que tentar tirar um pouco no início o fator competitivo. Os homens geralmente são mais competitivos que as mulheres. As mulheres também são, está a ver? Justamente entre esposas e maridos, está a ver? Está a ver? Mas tirar e deixar as crianças perceber o fluxo do jogo, o que é que está ali envolvido, está a ver? O risco é importantíssimo. Vai tomar o risco de tirar mais coisa ou não? Ou fica satisfeito? Vai cumprir o contrato ou não cumprir o contrato? E olhar para os olhos das pessoas. Está ou não está em cumprimento, está a ver? Estar em cumprimento é que uma pessoa está a começar a ver que não vai conseguir cumprir o contrato e vai perder pontos, está a ver? Mas às vezes tem que se fazer as contas. Bem, mas eu quero que esses pontos que depois ganhem mais sem pedir que os outros marquem pontos. Portanto, além da geografia, a primeira coisa é a geografia. Geografia, as pessoas aprendem geografia. Eu, assim, conheço relativamente bem a Suíça, mas aquelas cidades todas lá, e a expansão da Suíça, que está aqui, costuma-se dizer que é um combate com punhais numa cabine telefónica, porque é um país pequenino com muitas cidades. Uma atrapalhada completa. É um desafio fantástico, está a ver? Geografia, cumprimento e incumprimento, conceitos importantes, está a ver? Para as pessoas pegarem e se divertirem. Não é nada muito complicado. E quanto mais as pessoas jogam, mais vão apreendendo e melhor proporcionam noites fantásticas aos seus convidados ou à sua família. Perfeito. Só para dar uma pequena nota, o Europa é o único que eu consigo jogar em família, porque tem uma pequena salvação. Nós podemos, quando falhamos uma certa linha, precisamos ter lá uma estaçãozinha a dizer, esta linha também vou usá-la. Porque senão deixava de ter pessoas com quem jogar em casa. Mas são os 2 realmente versões bastante interessantes. Graças ao sucesso que o jogo teve imediatamente, começaram a seguir mapas. Porque o pedido das pessoas era mais mapas, mais diversidade. A primeira que saiu foi a Suíça. Apesar de não ter sido desta coleção, deste formato de coleção, passados uns anos eles começaram a sair em formato de coleção em que cada caixa traz 1 ou 2 mapas. Temos aqui muitos. Eu vou pedir aqui aos nossos convidados, muito rapidamente, para dizer o que é que gosta ou não gosta, só assim muito rápido. Ou não, ou se o jogo é indiferente, pode dizer só que é indiferente. E vou passar só muito rápido para ver a diversidade que existe de expansões e mapas. A primeira, numerada número 1, está relacionada com a Ásia. Tem a versão normal Ásia, que é um jogo para jogar em equipas, 2, 4 ou 6 jogadores. E também tem do outro lado o mapa, as lendas da Ásia,
que basicamente tem um bocadinho a ver com a dificuldade em passar montanhas. Portanto, alguns dos nossos comboios são esses que nós temos pelo campo, vão ser destruídos. O que é que vocês acham desta opção? Passando por caos? Mais ou menos? Positiva? Eu confesso que, obviamente, são gostos pessoais. Eu não gosto muito da Dásia. O facto de serem equipa não é o meu tipo de abordagem que eu gosto mais nos jogos. O Legendária Ásia gosto principalmente da questão de nós termos que gerir as rotas montanhosas, porque elas implicam a destruição, digamos assim, de uma parte das carruagens. Portanto, o desgaste. Eu acho que isso é interessante. Uma coisa. O conceito que o Carlos acabou de falar é brilhante. O facto das montanhas da Ásia poderem diminuir o número de carruagens disponíveis, peço desculpa, o número de carruagens disponíveis que temos à nossa disposição, que são limitadas. Temos que fazer as contas se os nossos contratos servem, conseguem caber no número de carruagens que temos disponíveis. Temos a parte do... Deixa-me só, o Legendary Ásia é excelente, este das montanhas. O outro, conforme o Carlos disse, é para jogar a pares, tipo canasta, está a ver? Não é tão... Eu confesso que nunca experimentei. Esse de jogar com 2 pares ou com 3 pares, nunca experimentei. Mas o Legendary Ásia é absolutamente fantástico. Passando aqui para o número 2, que já inclui o mapa da Suíça, e incluíram também na parte traseira a parte da Índia. Este, eu penso que tenha sido uma resposta deles tentar ter o jogo para menos jogadores, sendo que um dos lados, que é a Suíça, como o Luís já avançou um bocadinho, é um bocadinho violento. É estar ali com muito poucas opções a tentar num mapa muito pequenino fazer o que se consegue. O da Índia tem basicamente uma pontuação em que se nós conseguimos ligar, temos objetivos, um contrato, ligar 2 cidades, se conseguimos ligá-lo de outra maneira diferente, está ponto extra. Conseguimos uma espécie de mandalas, ao círculo. Se conseguirmos ligar os nossos objetivos em círculos, vamos ganhando pontos extras até ao máximo de 40. Esta caixa é obrigatório comprá-la? Óbvio. Com a Suíça de um lado e a Índia do outro. A Índia tem um problema extra da geografia, porque as pessoas não conhecem as universidades indianas, com exceção de Nova Delhi, Bombay, etc. Portanto, as pessoas andam literalmente aos borneios, há muitas cidades. Tem as mandalas que... peço desculpa. Tem as mandalas que são estes tais círculos de trajetos. No meu ponto de vista, não se devem preocupar com eles nas primeiras vezes que jogam. A partir do 5º, 6º jogo, então aí preocuparem-se. Muito bom, isto é fantástico. Passar já para o seguinte, que é o pedido do Carlos. Um daqueles que quase ninguém joga, não sei exatamente porquê. Eu, por acaso, fui um dos primeiros que joguei da coleção de mapas. É um dos que menos a ser jogado. Então, mas eu... médio? Eu diria médio. Eu acho que é muito interessante ter a questão da possibilidade de duplicar os pontos das rotas. Portanto, traz uma outra dimensão ao jogo. O jogo tem umas cartas que diz se estamos em montanhas, se estamos em savana, se estamos em floresta, com umas cores específicas, que se nós quisermos opcionalmente jogá-las, duplica os pontos quando colocamos uma linha. Basicamente os pontos são dados, estão sempre marcados no tabuleiro, portanto é muito fácil. E já agora falo uma coisa que é verdade na geografia. As cartas de objetivo estão sempre a ter um pequeno minimapa desenhado em que tem uma bolinha de início e uma bolinha de fim, o nome das 2 cidades, que ajuda bastante visualmente. Mas em mapas como a Índia, ou mapas mesmo como este, que é um bocadinho se calhar difícil saber de cor mais ou menos a localização de todas as cidades, mesmo com esse auxiliar pode ser difícil. Portanto é uma aprendizagem forçada à geografia, mas que acaba por funcionar bem. Vou continuar agora para o próximo. O da Holanda, que usa muito os canais, basicamente são pequenas, tem que se pagar uma espécie de portagem que casal por cima de um rio. No início pagamos ao banco, quando há um jogador que faz esse caminho, se nós quisermos construir ao lado, temos nós pagar esse jogador. A introdução da componente económica no Ticket to Ride ficou, acho interessante. Sim. É um obrigatório, mais ou menos? Esse, juntamente com o da África, não seria tão importante para mim, mas tem o conceito que começar das portagens, é uma espécie de mini mistura de monopólio e de controle de território e ganhar dinheiro com isso, está a ver? Aliás, os holandeses são especialistas, eles não gastar. Agora vamos entrar 2 das versões mais caras, porque tem 2 mapas e tem, começando agora aqui pelo de França e do Velho Oeste. Enquanto estes são pequenas alterações, um jogo mais curto, este começa a fazer alterações, este e o próximo, alterações um bocadinho mais profundas. Que eu sinto, por exemplo, quando eu joguei os vários, o que eu senti foi, eles aqui pararam um bocadinho de dar resposta, se calhar, ao que as pessoas se queixavam,
no Ticatouré. As pessoas queixavam-se que o jogo é um bocadinho longo, é melhor para 5 ou 3 jogadores, se calhar começaram a focar-se em vamos fazer uma coisa diferente. O de França faz uma coisa muito gira, que é o jogo começa só com 100 cores no mapa, ou seja, há umas ligações cinzentas que nós podemos usar qualquer cor das nossas cartas, mas nós é que vamos construir as linhas, que tematicamente se é o mais temático, se pensarem bem, nós estamos realmente a construir a linha que o comboio vai passar, não ter o comboio em cima, mas faz essa variante. O Velho Oeste é uma versão que tem tido bastante sucesso, pelo menos penso que depois falamos um bocadinho mais à frente com o Legacy, que eu vou um bocadinho nesse tema, em que basicamente nós começamos numa cidade e estamos a fazer a expansão da linha, começar aquela cidade. Depois começar sempre a ligar dessa maneira, tentar chegar a várias cidades, depois conseguimos colocar as nossas bases, conseguimos colocar 3 bases, faz com que os outros jogadores, quando constroem para essa base, os pontos vão para nós, não para eles. Portanto, estas duas versões é uma versão um bocadinho mais avançada. Portanto, eu acho que é um bocadinho mais virado para os jogadores mais avançados, não sei o que é que acham delas, são obrigatórias, não obrigatórias, depende das pessoas. Eu neste dueto, pessoalmente prefiro do Old West. O Old West é uma versão quase militar do Ticatouré. O facto de cada um começar numa cidade, depois de pagar portagens aos outros, é muito conflituoso, muito conflituoso. E de França, eu sinceramente não acho muita graça de tipo é mais uma lei que inventaram, está a ver, sim senhor, funciona bem, mas o meu tempo de Ticatouré seria dedicado a outros. Eu, curiosamente, gosto mais do de França exatamente por causa disso. Obriga-te a um planeamento diferente. Porque quando nós definimos a cor de uma linha, também temos que perceber a probabilidade que temos de fazer antes do outro jogador. E acho que isso torna o jogo muito mais interessante. Continuando nesta linha, temos o Reino Unido com o outro lado do mapa da Pensilvânia. O Reino Unido, de início só podemos construir ligações muito pequenas de 1 e 2, só precisamos de 1 ou 2 cartas da mesma cor dentro da Inglaterra, e vamos ter que conseguir desbloquear tecnologias que nos deixam viajar de ferry, fazer o salto para a Escócia, fazer linhas maiores. Portanto, são várias tecnologias que o jogo vai disponibilizar. O jogo até tem depois mais umas avançadas, podemos jogar num modo mais avançado. Portanto, é um jogo que tem uma capacidade maior. E o Pensilvânia, ligado a cada linha, estão ações de uma certa empresa. Estão a simular que estão a criar temos várias empresas de comboios a concorrer, e nós estamos a tentar colecionar ações. Quem tiver mais ações de cada uma das várias, no final do jogo, cada uma das empresas, ganhamos pontos extra. Elas são assimétricas, há companhias que têm muitas ações que dão mais pontos, há companhias que têm muito poucas ações, é muito fácil ser a fazer a maioria, mas dão menos pontos. O que é que acham desta vertente? É assim, esta para mim é a melhor das melhores expansões. Eu gosto muito de Pensilvânia, a ligação com o mercado de ações e com as companhias históricas é fantástica. É fantástico. Peço desculpa. É que estou habituado a coisas. À próxima trazemos de lapela. Exatamente isso. Portanto, é assim, tem as companhias históricas e o facto de se poder decidir os trajetos em função das companhias em que se querem marcar pontos e obter maiorias é um conceito brilhante para mim. O do Reino Unido tem parte de tecnologia e foi aí que começou no Reino Unido. Portanto, tem um mecanismo histórico também interessantíssimo, está bem? Põe outro tipo de problemas. Eu acho absolutamente brilhante. Infelizmente está esgotada, não sei se está esgotada. Sim. Eu nunca percebo. É bastante difícil encontrar as expansões. Mas consegue, está a ver? Podemos falar um bocadinho no final o que é que a Days of Wonder anda a fazer em termos de distribuição, mas às vezes é complicado. E estas duas últimas que eu disse custam tanto como um jogo base, praticamente. São relativamente caras. Enquanto algumas daquelas que só têm um mapa são 20 euros. Os jogos base neste momento já não faltam dos 50, estas expansões não também por volta disso já. Na realidade precisam de muitas componentes, eu percebo, e o desenvolvimento foi maior, mas eu também concordo nesta, atualmente. E as cartas são lindíssimas, as cartas das ações das companhias são lindíssimas. Elas também concordam? É sempre por baixo. Saltamos para uma versão um bocadinho mais esquisita, que é a 6,5. Já passámos por 6, esta é a 6,5 que sirve para o mercado polaco. Tens que ler. Tenho que ler aqui em polaco. Poskielska. Portanto, já saiu uma versão com isto em inglês, acho eu. Eu ainda tenho aqui dentro regras em inglês. É uma versão que foi localizada, é bastante difícil de conseguir ver onde é que estão as ligações por causa dos nomes. Ela introduziu um conceito de... Algumas das... Por exemplo, a Suíça já tinha introduzido o conceito de países vizinhos. Nós podemos ligar a países vizinhos à volta. Esta também tem isso, mas
Quando nós ligamos a um país vizinho, está lá um baralho de cartas desse país, em que a primeira carta vamos buscar lá mais pontos, o segundo jogador chegar lá vai fazer mais pontos, estamos a fazer essas ligações de alguma maneira. Então é muito à volta disso, no mapa da Polónia. É uma versão um bocadinho colecionadora, acho eu, não sei o que acham. Mais ou menos? Sim. Para mim, pessoalmente sim. Por acaso não referimos isso dos fatores de sucesso do Ticket Ride, na minha opinião, é também a componente de colecionismo, portanto, propõe-se muito a isso. Eu tive que o mandar vir da Polónia. Já aqui na Polónia. Também foi muito difícil conseguir essa. É melhor sempre começar uma noitada com um vídeo, porque ao fim da noite já não há tanta vontade de jogar a Polónia. Vou começar por este e depois. Estamos quase a chegar ao final. Uma das versões mais bonitas, em termos de arte, a versão do Japão, com o outro lado a versão da Itália. Deixa-me falar um bocadinho dela. O Japão é fantástico, é o primeiro Ticket to Ride que tem uma componente cooperativa, isto é, os jogadores têm que cooperar entre eles para construir o Shinkansen, que é portanto, o comboio-bala que circula no Japão, que faz aquele país funcionar. Portanto, é uma versão que, além de ser divertidíssimo de jogar, portanto, a componente cooperativa, tem um minimapa que é o metrô de Tóquio, ok? Que justifica, que é o primeiro, talvez tenhamos novidades um dia, se eles se resolverem, desde a Polónia, desenvolver metropolitanos, com Ticket to Ride. Mas é fantástico, de Itália é divertido, tem os vaporetos, tem as províncias italianas, é fantástico. O Japão vale a pena, a caixa. Concordo no caso também? Concordo, a Itália não joguei muito, mas o Japão é fantástico. E o último, depois dos portugueses e espanhóis se juntarem na internet a exigir, a versão ibérica. O outro lado tem a Coreia do Sul à noite, mas acho que os espanhóis exigiram mais, por isso. Sim. Há algumas críticas da comunidade portuguesa quando o jogo foi lançado, parecia que era só Espanha, não estava muito preocupado com Portugal. Mas nós conseguimos pelo menos umas 5 cidades, 4 cidades. Não foi mal. Mas temos aí uma fadista e temos aí um Campinas, aqui Barreiros. Está aqui um bocadinho de Portugal. Esta versão é muito baseada em festas, para o norte da Europa, para os Estados Unidos, Portugal e Espanha é festas. Basicamente, há algumas cidades que têm festas a acontecer, as cartas de festas vão aparecer normalmente no baralho e são colocadas ao lado. Os jogadores, quando conseguem ligar essa cidade, ganham essas cartas, e o número de cartas de cada cidade que o jogador tiver no final dá pontos. Ele introduz uma mecânica que eu acho que é uma vantagem enorme e resolve um problema que muitos jogadores mais experientes talvez tenham, que tem a ver com o draft das cartas dos contratos. Os jogos normais até este, todos eles, nós vamos buscar contratos a baralho e vamos ficar com alguns deles, ou podemos ficar com todos, mas estamos um bocadinho dependentes da sorte. Pode haver alguns que se ligam melhor uns com os outros e que são mais fáceis de fazer. Este tenta resolver isso com o conceito de eu vou buscar 6 cartas, fico com uma, passo para o lado, recebo as cartas do outro jogador, escolho mais uma e ele obriga basicamente no final, depois estamos conseguindo se estas 6 cartas escolhemos, escolher 4. A versão portuguesa, a meio, obriga a fazer um segundo draft, portanto, cerca do meio do jogo. A versão coreana só obriga de início. A versão coreana tem mais alguma coisa que é bastante novo, eu não joguei a versão coreana, não me lembro agora qual é a versão, o extra. Tens que gastar carruagens, por exemplo, para avançar num track extra. É um track extra esquisito. Eu achei esquisito. O que é que acham desta versão? Vale para a Ibéria? Sim. Ou seja, com Portugal e Espanha envolvidos é importante. É assim, o mapa da Coreia parece um mapa de ficção científica, enquanto nós continuamos com os burricos e com os gatinhos mas pronto, sim, não sei quem é que pediu cá, mas eu gosto de jogar a versão da Coreia, porque é realmente... Mas a versão portuguesa das festas combina bem, é um layer interessante. É sempre um Ticket to Ride e um draft de... Sim, bem feito, bem pensado. Vou dar agora um salto para, depois de, como eu estava a dizer, isto é um bocadinho a resposta à necessidade dos fãs. Eles lançaram basicamente todos os anos, exceto durante a pandemia, mais coisa, menos coisa. Portanto, a previsão é que eles continuem mais ou menos nesse ritmo, acho eu, não sei. Já estamos no 8, pelo menos o 9, de certeza que vai haver. Depois chegam aos 2 dias a ver. Outra eu acho que eles perceberam que os tempos a mudar, as pessoas não têm tanto tempo se calhar para 1 hora e meia de Ticket to Ride, o Luís já acha que isso não é verdade. E eles lançaram esta versão de cidades. A versão de cidades, que é uma versão super rápida. Os jogadores experientes jogam um jogo deste em 20 minutos, provavelmente. Sim, 20 minutos, 15 minutos.
Eles começaram, eu vou passar muito rapidamente por elas, mas podem começar a falar um bocadinho se quiserem o que é que acham destas versões. Elas abandonaram quase completamente os comboios, passou a ser viagens. O Ticket to Ride da cidade, começaram a fazer desde carroças, trens, metro, autocarros de 2 andares em Londres. Os outros Ticket to Ride já começaram a ligar alguns mapas entre os ferries, com essa mecânica, o base do mundo já tinha os barcos. Estes eles foram para outro tipo de mecânica que eu sinceramente quando o jogo saiu senti que se calhar ia ser um bocadinho esquisito, mas não, adapta-se bastante bem, a mecânica é bastante forte, simples e se calhar adapta-se a qualquer coisa. O primeiro que saiu foi Nova York, vou só mostrar, vou passar muito rápido. O que é que acham destes todos? O que é que eu vou passando aqui rápido? Qual é os melhores, quais são os piores? Eu, sinceramente, o que eu gosto de ver, talvez acho muito interessante, é o de Amsterdã, que se passa no século XVII, etc. Não tem exatamente a ver com comboios, embora tenha a ver com a cidade e com o comércio da cidade. Estes seis jogos de 20 minutos, eu gosto sempre de propor a volta ao mundo em 120 minutos, que é jogar os 6 e fazer as contas no fim. Eu, sinceramente, não me envolvo com um jogo de 20 minutos. Há pessoas que dizem, não joga a hora do almoço. A hora do almoço tem mais prazer. Tem que comer e gostar de jogar. E estes 6 de jogo, pelo menos com os meus colegas, podem ter 1h30, 2, 3 horas, ninguém se fica, está a ver com... Portanto, estes jogos simples podem ser jogados com as crianças e ensinar, passam a conhecer as cidades também, muito engraçado, Berlim, Paris, São Francisco. E alguns deles têm uma componente histórica também muito interessante. É verdade, tem com certeza. Mas é assim, o engraçado é jogar os 6 de seguida, está a ver? Começar em Nova York, Londres, Amsterdão, São Francisco, Berlim, Paris, e depois fazer as contas no fim. Está a ver? São graficamente muito bem apresentados, muito simples, com poucas peças, está a ver? E podem ter envolvimentos de 15 minutos só. Sim, a aprendizagem das regras é muito básica, porque é sempre quase sempre o mesmo com alguma pequena variante. Pontuação um bocadinho diferente, por exemplo, Londres, que para mim é o meu favorito. Se calhar, por exemplo, também que eu joguei, gosto bastante. Basicamente ganhei os pontos extra que estão aqui marcados por ligar partes da cidade do mesmo bairro. Exatamente. E depois tem aquela sensação que o jogo realmente é muito, muito rápido. O jogo acaba e já acabou. E temos aquela sensação de jogar a segunda vez, ou já tendo agora mais, indo para os próximos. Carlos, o que é que acha deste para o favorito? Eu acho que, para já, acho que a coleção é excelente e péssima ao mesmo tempo. É excelente porque, por exemplo, nas atividades da Rede Brincar é ótimo para introduzir novos jogadores e pôr numa biblioteca, por exemplo, as famílias a jogar. É péssima porque a minha veia de colecionador queixa-se, portanto é péssima para a carteira. Mas são baratos. Sim, são baratos. Sim, estava um pouco obrigado. São jogos para prenda de antes, custam 25 euros, ou coisa parecida, ou menos, não é? Este é pior. Sim, este é pior, sim, mas esse também já lá está. Não, estava a brincar, mas falando um bocadinho mais, mas a série são excelentes para introduzir novos jogadores, principalmente famílias com crianças. Acho que... Algum favorito? Eu diria que eu gosto muito de Londres, eu gosto também muito de Berlim. O Berlim tem comboios de 2 tipos. Exatamente. Elétrico o tram e o exatamente. E gosto de São Francisco também, aquela questão dos tokens. E o que gosto menos provavelmente será Paris, que acho que é menos inspirado de todos. Alguns no meio são um bocadinho... Vou ali colecionar coisas. Um bocadinho, quase mais do mesmo. É um envolvimento muito simples, light. O objetivo é que depois que os jogadores se interessem, lancem para os... Aqui é o Carlos para trazer ali 2 versões de Kid Clad que são difíceis de encontrar. Justamente esta Express, acho. E é para também... Este Ticket to Ride Express eu nem sabia que existia, quer dizer, já conhecer bastante tudo. E era para falar um bocadinho só de... O Luís já falou um bocadinho da ligação para as crianças, para as famílias. Realmente são um jogo bom para isso. Eles têm essa versão, também tem a versão infantil do primeiro Ticket to Ride, que está na versão do mapa europeu, mapa americano. Vale a pena estas versões infantis? Chegam a crianças de idades mais pequeninas ou deve saltar logo para as cidades? O que acham? Depende da idade. Na minha opinião, a Express não acho que acrescente muito. Não acho que seja. Acho que a alternativa das cidades funciona melhor para crianças pequenas.
Porque basicamente o Torne é o jogo mais rápido. Portanto, isso sim, em termos de rapidez, mas em termos de dificuldade e de regras do jogo, o que eu acho que para crianças mais pequenas, eu diria 5, 6 anos, o que é excelente será o First Journey, o Junior. Portanto, ele aparece nas duas versões do nome. Ali temos a versão espanhola, que aí sim, para crianças muito pequenas, funciona muitíssimo bem, porque lhe retira a componente do objetivo escondido. Portanto, basicamente, eles vão construindo rotas, quando constroem um objetivo mostram-no e obtêm outro, e o objetivo é ser o primeiro a ter 6 objetivos. Portanto, ou seja, a questão da pontuação desaparece, etc. Mas a essência está lá e parece muito bom. Para crianças 7, 8 anos, não acho que a versão Express acrescente muito. Eu passaria para as cidades e eventualmente até para o jogo base para os Estados Unidos. Vou dar agora um salto rapidamente para um bocadinho do colecionismo que estavam a falar. E também um bocadinho a necessidade, se calhar, da editora dar variedade, especialmente mais de início, mas que continua hoje em dia. Ao lançar coisas, eu vou ler aqui algumas dicas. Uma delas está ali, que é o típico, quando o jogo tem sucesso, sai no card game. É um jogo que é basicamente um ticket to ride sem tabuleiro, com memória. Eu não sou fã de jogos de memória, porque a minha memória é péssima. Se estás com compete contra crianças facilmente. Não sei o que é que acham. E também o Dice Game, por exemplo, que no BGG, o site de avaliação deste tipo de jogos, não tem assim uma grande reputação. E começaram depois a lançar mil e uma coisas. Por exemplo, a coisa mais estranha, o Ticket to Ride de Nova York, o Ticket to Ride americano, tem cartas muito pequeninas. Então lançaram uma expansão com cartas maiores. Mais umas coisinhas. As iniciais eram muito pequeninas, difíceis. A versão nova que eles vão lançar agora já vai ter cartas normais, mas vão lançando assim coisas. Coisas como o livro de receitas oficial do Ticket to Ride, com coisas importantes. Coisas muito importantes. Comidas dos Estados Unidos espetaculares, como macarrão e mac and cheese. Coisas boas. O que é que acham desse caminho? Há muito mais coisas, aqui uma lista nunca mais acaba. Acham que, depois vou falar um pouquinho das coisas mais que fascinou, que são um bocadinho se calhar fazem mais sentido, mas foi a Days of Wonder a tentar explorar novos caminhos, a tentar seguir um bocadinho a tendências de mercado, acho que se concentraram no que deviam. Não. Estou a dizer isto porque ainda hoje em dia lançaram um livro infantil, que é o Unexpected Journey, acho eu. É um livro infantil pequenino, dá para ler quase tudo online. É um livro infantil de criança que faz uma vez de comboio. Portanto, este continua a apostar em coisas, por exemplo, o Track and Switch, que é um jogo solitário. Um puzzle. Uma espécie de puzzle. Portanto, eu estou a agarrar num. Isto é mais, é quase, não é só uma marca de jogos, é mais que isso, é quase um universo. E tentar expandir em todas as direções que existem. Faz sentido com 20 milhões de unidades vendidas estar dispersado desta maneira, não? Sim, o que é que acham? Bom, eu não sei se é a opinião mais unânime, mas para mim não faz confusão absolutamente nenhuma. Se há público, há oferta, porque não? Portanto, eu acho que é a empresa a fazer aquilo para o qual existe, que é obter resultados e ter lucros. Desde que haja quem compre, não me choca. Portanto, eu pessoalmente não me diz nada, portanto, são versões que não tenho grande interesse. Mas se elas estão no mercado é porque alguém as procura, portanto, faz feliz alguém, isso é importante. Mais nos Estados Unidos? Tudo o que eu disse, tirando talvez o Track and Switch, seja mais para a Europa. É assim também, às vezes paga-se para ver, é ticket to ride, as pessoas gostam da brand, então compram, depois fazem, hoje eu também comprei, fiz 2 ou 3 vezes o caso, não é verdade. Encara-se, se alguém fizer daqui a 3 anos, se calhar faço outra vez, está bem? Tem vários tipos de problemas. Mas é assim, o colecionismo é importante, eles inclusive depois lançaram, não está aqui, lançaram lançaram umas expansões de umas latas, que em 1910, com mais contratos, mais bilhetes para os Estados Unidos e para a Europa, portanto que mistura um pouco tanto o conjunto que existe. E eu para cá, olha, está aqui, tem uma delas, está aqui. Para a Europa, também para a São Romano. Ok? Tem uma variante de armazéns, etc, que ninguém usa. Sim. Mas pronto, eu tenho por causa das cartas maiores, o resto não uso agora. Não, mas pronto, funciona. Como eu vos disse, gosto de repetir aqui, o design destas embalagens é 30% deste produto, do sucesso deste produto. Se não fossem estas caixas, que eles vendiam,
clientes, não teria sido, se não tivesse sido na Days of Wonder, com esse cuidado pelo design, não teria tido o sucesso que teve. Mas reparem que o design manteve-se consistente ao longo do que acontece hoje. As pessoas já sabem, conhecem, sabem que é a menina ou a fadista, ou a menina dos gatinhos com o bilhete da nova. Portanto, isso é fantástico e permite-lhes depois realmente rever o mix de produtos com outras situações, obviamente com estes fantásticos, não sei se queres falar. Bem, eu falar agora das versões de aniversário. Tal como o Carlos mostrou, falou do grupo de Évora logo de início, de ter o primeiro contacto que ele teve com o Ticket to Ride foi com aquela versão preta ali atrás, os dois estão lá atrás, lindíssima, do 10º aniversário. Eu lembro perfeitamente de ver o jogo na FNAC, quando a FNAC tinha se calhar meia dúzia de jogos, do Hobby à venda. E na altura eu fiquei escandalizado que o jogo custava para aí 120 euros, que era astronómico na altura, era uma coisa. E pronto, arrependi-me de não ter comprado na altura, agora hoje em dia é bastante mais caro. A Days of Wonder faz muito isso, que é fazer lançamentos de aniversário e desaparecem. Portanto, o mercado secundário é bastante astronómico em algumas das vertentes. Mas realmente, por exemplo, este da Europa, que o 10º aniversário, como está lá atrás branco. E agora este ano, é o ano passado, estamos agora a comemorar os 20 anos. Quando quero mostrar, se conseguir. Lançaram estas versões, que já existia a primeira branca, que é dos comboios do transporte de leite, que são mini comboios, em vez dos plásticos normais. Estas, mais uma vez, agora neste momento, o preço de retail de cada caixa destas dá por volta dos 10, 11, 12 euros dólares. Neste momento, a primeira branca e esta aqui já vão uns 70, 80 euros ou mais. O colecionismo é bastante forte. São lindíssimas para quem gosta. Os abonolhos para mim que não tenho. Foi uma oferta de um amigo meu que mandou dos Estados Unidos. Não gastei dinheiro. Necessárias absolutamente para nada. Mas para os colecionadores faz as delícias. E eu deixei de propósito ali o Ticket to Ride Legacy, que é aquela caixa muito grande ali, retangular, do faroeste para o final. Por duas razões, porque se alguém se quiser ir embora pode haver uns ligeiros spoilers quando estamos a falar disto. O Ticket to Ride Legacy, o Alan Moon, que fez basicamente quase todos os jogos, algumas funções não são dele, mas a maior parte são dele, a base de origem. Ele aliou-se aos dois pesos pesados dos jogos Legacy. Eu sei dizer o nome dele porque ele é americano, mas porque o nome é francês, mas está alguém quer arriscar o golpe da e o Leacock, do Pandemic. O conceito do jogo Legacy é uma espécie de campanha, mas em que o jogo só pode ser jogado uma vez. Vamos ter jogando várias sessões, mas ao longo do jogo o jogo vai sendo modificado e destruído de tal maneira que ninguém consegue voltar ao início e jogar o jogo outra vez. Este é o conceito de Legacy que... Mas fica no final, e isso distingue também de outras alternativas de jogos, no final ficas com um jogo quase personalizado, um Ticket to Ride, só teu, porque ele, por exemplo, fica montado de maneira diferente. Portanto, eu tenho um nome bastante estranho em inglês francês. O próprio Indico estava a dizer como é que se pronuncia, até hoje não consigo. Ele criou este sistema, depois ficou muito familiarizado também com o Pandemic Legacy. Mas eu criei o sistema, na verdade, como na altura que trabalhava, se não estava ainda na Hasbro, tinha acabado de estar na Hasbro, trabalhou em vários jogos, somente muito riscos. E ele, depois de criar o risco 2210 AD, que é um risco bastante bom, um jogo de guerra, criou o risco Legacy, que é considerado um dos melhores, bastante também difícil de encontrar, apesar de ter sido há pouco tempo uma nova edição. Começou a fazer esta onda dos Legacy e chegou ao Ticket to Ride, que basicamente nós começamos. O mapa é gigante, mas nós no início começamos só com uma espécie de mapa puzzle. Nós começamos só com duas peças grandes de puzzle da costa este dos Estados Unidos, de Nova Iorque até cá abaixo à Flórida. E estamos basicamente a chegar à última fronteira, que é o oeste. Cada um de nós é uma companhia que está a fazer uma corrida por ali afora. O jogo é jogado em 12 rondas, em que nós em cada ronda vamos desbloqueando mais informação, ou seja, mais partes do mapa e mais regras. Eu não vou falar muito em detalhes para não separar, mas algumas delas, o best-of, muitas, são tiradas das expansões ou de outros jogos base, ideias base, que funcionaram muito bem e que eles juntaram. Outras têm coisas super originais. Eu sei que o Luís não é fã de jogos Legacy, eu também não era. Fiz uma exceção aqui para o Ticket to Ride Legacy. Mas a produção
eu acho que isso é inegável. Eu sou que o jogo é caro, está acima de 100 euros, mas a produção é incrível. E claro, não é? Tem que se ter um apartamento novo. Eu sei que fizeste uma sondagem no teu grupo às pessoas e elas provavelmente acharam que gostaram. Mas não se poder falar, spoilers, uma série de Eu avisei, as pessoas podem ir embora se não. labels que se atiram, está a ver? Mas o que o Nuno falou é importante, é ticketuar, tem as ideias boas, o facto de se construindo lá para os Estados Unidos é uma fantástica ideia. O que para mim complica mais é termos quase fazer um contrato com mais 5 jogadores para virem a 12 sessões contínuas, está a ver? Por mais que a gente goste, às vezes vale a pena ter para ver e abrir e ver como é que é, do que propriamente jogar, porque é muito complicado. Tem que ser 5 pessoas ou 4 pessoas. Está a ver que tem, falta a sessão de 100 euros. Está a ver? Porque senão muitos jogos acontece isso, não se conseguem terminar, porque as pessoas depois não aparecem, portanto é assim. Mas como jogo da linha, e esse tal puzzle e essas cartas misteriosas que aparecem, do meu ponto de vista, se eu uma vez comprar aquilo, é comprar para ver exatamente o que é que lá estão nas cartas, se as ideias novas, do provavelmente para tentar arranjar mais 5 pessoas para jogar comigo, que é difícil, é mais um projeto paralelo ao projeto do jogo. Eu percebo, nós estamos a jogar a 4 jogadores, já jogámos 10 das duas, acho eu, e estamos a jogar há um ano. Jogamos outras coisas, obviamente, não é só ticketuar, mas tem sido uma experiência muito boa. Eu, como também sou autor de alguns jogos recentes, eu não consigo deixar de olhar para o jogo como uma construção. Há coisas que eu sei que funcionam muito bem, há outras que se calhar só funcionam se nós jogamos de uma certa maneira, podemos voltar a jogar. O Carlos já acabou de pedir a opinião, mas sei lá, o início, por exemplo, muitos destes jogos Legacy, o clássico é rasgar cartas. As pessoas não gostam de fazer. Este não faz uma coisa diferente, não sei qual é que é, mas eu achei genial. Quando abri aquela primeira caixa, fiquei logo vendido para o jogo todo. O que é que achaste da experiência globalmente? Achas que é uma experiência uniforme, tem altos e baixos? Eu pessoalmente achei a experiência fantástica. Pegando naquilo que o Luís aqui referiu, ter o mesmo grupo, eu tive a vantagem de fazer em família. Portanto, nós começámos a jogar nos três, em casa, e foi uma experiência... Desculpa, funciona bem em 3. Funciona muito bem. O 4 também, sentimos pena não ver o quinto jogador, porque há um comboio de cor que não é usada quase, mas tendo isso, acho que sim. Eu posso dizer que eu sempre fui muito desconfiado nos jogos Legacy, fez um bocado de confusão estar a destruir os jogos, mas efetivamente é uma experiência. E a minha visão dos Legacy mudou com este jogo. Ele introduz muito, não fazendo spoilers, mas introduz muito muitas coisas que estão presentes em outras expansões de forma espalhada, embora de forma diferente, e introduz dificuldades e profundidades estratégicas ao longo do jogo. No final, na verdade, quando aplicamos todas as regras e tudo que mudou ao longo do jogo, no final temos quase a sensação de um jogo já de complexidade média alta, quase, média, direi. Fiquei rendido ao jogo e aconselho, mas para quem consegue ter um grupo fixo, isso é fundamental. Uma família de bronze, uma família de bronze. Ok, então para terminar, já estamos quase com uma hora, o que é que acham do futuro da linha? O que é que aí vem? O que é que gostavam de pedir à Days of Wonder? Acham que o jogo vai continuar a ser relevante? Vai diluir um bocadinho? Acham que eles têm que continuar coisas novas, criar coisas novas, mapas novos, experiências novas para não perderem relevância? O que é que acham? Eu acho que este jogo vai continuar aqui daqui a 50 anos. Atingiu o status de clássico e não vai perdê-lo. O envolvimento inicial é tão simples, tão apelativo, está a ver, que eu conheço muito poucas pessoas, conheço algumas não, menos de 4, que não gostam deste jogo. Um deles até é doutorado em matemática, está a ver, que não gostam do jogo. Ok, mas a maioria das pessoas gosta muito. E, infelizmente, algumas delas compram para as famílias, está a ver? É já um sinal bem interessante. Eu acho que eles têm, Days of Wonder, tem que pagar a pessoas com boas ideias, além de pagar a bons designers e usar portanto, esta linha e estas regras do All-in-One. Temos os metropolitanos, que eu acho que podiam dar ótimos jogos de capturar. Têm que ser trabalhados, têm que ser pensados. Desculpe.
Sim, portanto, Moscou é um... Estão a ver paz? Sim, Moscou, Tóquio, Paris. Há uma série de mapas de fãs que poderão vir a ser publicados, não sei se não. Há um da Rússia bastante bom, ok? Que se aplica, portanto, tem a parte transiberiana, tem a parte europeia, tem algumas ideias interessantes. E há vários outros feitos que podiam ser, há um da Checoslováquia e da Hungria. Portanto, é assim. Quem já comprou 10 expansões, não é por ser... Quem comprou o da África e o de Amsterdã, depois compra a Checoslováquia e a Checoslováquia, não tem muito. E Hungria, ou Rússia, ou China, não sei. China já tem na Ásia. Mas eu acho que eles têm imenso portanto, campo para poder avançar. Têm que pagar a pessoas que saibam escrever e pensar, está bem? Não é só... Às vezes, hoje em dia, temos fantásticos executores de CGI, mas depois falta alguém que tenha lido para poder aplicar isso. Basicamente, Carlos. Eu sou da mesma opinião, portanto, acho que ainda há muitos países no mundo a ser mapa, portanto, isso vai continuar com certeza a ser produzido e acredito que tenta ir por outros caminhos. Eu também acho que aquilo não vai desaparecer. É já um clássico e, para além disso, tem uma comunidade de fãs. O facto de nós referimos aqui que há mapas feitos por fãs é sintomático de alguma coisa. Portanto, há uma comunidade fiel ao jogo e que não vai deixar cair, portanto, o jogo. Porque acho que não passa por aí. Mais mapas, mais cidades e, eventualmente, depois outras linhas de transporte. A mecânica presta-se também. Ticket to Ride Legacy da Europa? Talvez. Eu acho que o sucesso que o este teve vai determinar, seja da Europa ou não, mas vai determinar a existência da nova Legacy, não tenho dúvidas disso. Só coisa, o Ticket to Ride é um jogo... eu nunca me fartei, já joguei 50 vezes os Estados Unidos, não consigo fartar, porque é sempre diferente. É sempre diferente. Uns deles é mais atrevido, outros menos atrevido, um mais conflituoso, menos conflituoso. É divertidíssimo. E, portanto, isto é que as pessoas se divirtam, não se chateiam, não se jogar, está a ver? E depois, toda esta variedade, seja das cidades, seja das rotas, todos tem competitividade, etc. Mas pronto, é importante que seja divertido. As crianças aprendam, os mais jovens aprendam. E uma coisa importante é tirar os telefones também. Se bem que o jogo aposta bastante no digital, desde cedo. Existe versões digitais. As versões digitais são importantes. Eu disse aqui ao Carlos, do meu ponto de vista, é das melhores adaptações a digital que existe. Ticket to Ride, jogar no iPad, ou no computador, ou no telefone pequenino, vocês não cabem dos olhos. Já joguei. Sabia disso? Ok, já jogaste. Não, mas está cá dos olhos. É possível. Continuadamente. Portanto, é fantástico. E os bots, ou seja, a inteligência artificial, portanto, do sistema que joga contra vocês, funciona muito bem. E ainda não se paga. Portanto, aliás, compra-se o jogo, mas depois não se paga por cada vez que se joga. É um modelo de negócio. O Board Game Arena agora também tem. O Board Game Arena, que é uma plataforma onde dá para jogar com outros jogadores sem ser só com bots e perceber que não jogamos bem afinal, apesar de ganharmos a nossa família depois. Não pronuncia sobre as versões digitais. Se quiser jogar computadores, concordo. Há um enorme combate entre as plataformas. Estava a dizer, há um enorme combate entre as plataformas digitais para saberem o que é que vocês jogam, não é só para vos deixar jogar, para vocês pagarem, mas para saberem o que é que vocês jogam e para construir o vosso perfil do que é que jogam e o que é que não jogam. Eu só por um minuto para dizer, eu há 6 anos fundei um grupo chamado Ticket to Riders no plural, que basicamente lida com a divulgação, não é um grupo com fins comerciais, mas liga com a divulgação desta plataforma, o Ticket to Ride, e tende a ligar com assuntos ferroviários e outros jogos antigos que eu acho que valem a pena ser. O grupo já tem 6 anos, tem aproximadamente 500 pessoas. E nesse conteúdo? Tem conteúdos bons, é bom ver para trás. E tem uma mistura de portugueses e brasileiros, que alguns japoneses, tem alguns. Mas é em português, não é em português, não é em inglês. Mas hoje em dia o Facebook introduz. E é interessante, se quiserem dar uma check-out. Ticket to Riders, que é divertido. Então, eu queria agradecer aos convidados, ao Carlos e ao Luís, por disponibilizarem o seu tempo e virem tão longe para este temos convidado para fazer um Ticket to Ride entre nós para ver o que é que joga melhor. Obrigado, agradecer à
FNAC pelo convite e por todo o apoio ao grupo de Wargamers de Sintra e à PAD, à Associação PAD. E agradecer a vocês todos que vieram e espero que tenham divertido. E daqui a um mês voltamos com outro tema. Obrigado.